Olha o filho do Hamas na Oxford. Que eu me revelei ao público sobre o que fiz porque não tenho vergonha de salvar vidas humanas. Você deveria ter vergonha de estar do lado dos terroristas. Esse cara aqui é Mosaber Hassan Youssef. Ele é o filho de um dos líderes do Hamas. E esse cara surpreendeu o mundo inteiro já há alguns meses pelo fato dele, sendo parte do grupo, parte do Hamas, ele se posicionar contra todas as práticas do próprio grupo que ele fazia parte. Esse cara ficou conhecido como o Príncipe Verde e se tornou praticamente a principal voz contra o Hamas. E é justamente esse cara que agora ele debateu na Oxford. A Oxford é amplamente reconhecido como uma das maiores universidades do planeta, mais renomada. E essa universidade, Oxford, ela trouxe um debate porque ela se posicionou e trouxe ali debatedores na pauta de que Israel é um estado apartheid que é responsável por genocídio. Ou seja, esse tema acusa Israel de ser um estado que faz a segregação racial e discrimina a população árabe palestina, comparando o regime israelense com o apartheid da África do Sul, ou seja, tem um peso enorme aqui, e o genocídio está acusando aqui que Israel está conduzindo as ações militares para propor um extermínio deliberado sobre a população palestina em Gaza. Então, foi um debate intenso demais e ele provou aqui que é contra esse ponto, e do outro lado também tem mais pessoas que rebate o contrário, a plateia participa e você agora vai ter o prazer de ver esse debate aqui insano. E por isso que eu tenho a plena convicção que após você assistir esse vídeo, você sairá muito mais bem informado e, consequentemente, mais inteligente, tá? É por isso que nesse momento você vai se inscrever no canal, porque quando eu enviar um vídeo desse daqui, você não vai perder tempo e vem logo se informar e ficar mais inteligente de maneira prazerosa e dinâmica, tá? Inscreva-se no canal e ative as notificações. Agora, bora pro vídeo. Boa noite a todos! Meu nome é Musab Hassan Youssef, para quem não me conhece, mas acho que a maioria de vocês sabe quem eu sou. Aguarde, por favor. Permita que o palestrante faça um discurso em silêncio. Por favor, dê crédito ao palestrante. Eu fui condenado à morte pelo meu pai de uma maneira que eu nunca esperava. Ele fez meu sangue ser permitido. Por quê? Porque eu relatar sobre atentados suicidas que visavam civis de forma indiscriminada, esse é o meu crime. E adivinha, não é um segredo que você descobriu. Foi minha iniciativa que eu me revelei ao público sobre o que fiz, porque não tenho vergonha de salvar vidas humanas. Você deveria ter vergonha de estar do lado dos terroristas. Além disso, eu não vou me desculpar por relatar sobre o Hamas e por relatar sobre terroristas. E saiba que nós vamos lutar contra qualquer um que esteja do lado dos terroristas. Hamas é uma organização terrorista no Reino Unido, nos Estados Unidos e na União Europeia. E não cabe a você decidir. Sente-se. Agora, escutem. Apenas o Sheikh Hassan Youssef tem a autoridade e o poder de puxar gatilho. Nem você, nem ele, nem ela. Apenas o Sheikh Hassan Youssef, se ele tiver coragem de apontar a arma para seu filho mais velho e puxar o gatilho. Qualquer outra pessoa que tentar fazer isso será tratada de forma diferente. Agora, quantos de vocês que estão aqui querem me ensinar uma lição sobre moralidade? Se você soubesse sobre os ataques de 7 de outubro, qualquer um de vocês, levante a mão. Se você tivesse informações sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro, você reportaria isso às autoridades. Se você fizer isso, levante a mão. Sente-se. Menos de 5% das pessoas nesta sala levantaram as mãos dizendo que reportariam um ataque terrorista em massa que visasse civis de forma indiscriminada. Isso inclui árabes, muçulmanos, judeus, cristãos,
comunidades agrícolas pacíficas. No dia 7 de outubro, limpar etnicamente 20 comunidades judaicas por causa de sua etnia e por causa de sua religião. O que está acontecendo em Gaza não é a mesma coisa porque você é quem tomou o lado dos terroristas, sabendo exatamente qual é o seu papel, e você está se divertindo com isso. Mas em algum momento você vai ter que lidar com as consequências porque tudo está gravado contra você. Agora, eles vêm. Os palestinos, as pessoas mais patéticas do planeta Terra. Ordem. O palestrante me insultou de forma não educada e ofendeu muitos palestinos e pedi que ele fosse retirado da Câmara como uma estudante. Retirada da sala quando disseram que ela ofendeu Ordem. Se repetir, pedirei ao orador que saia. Ele estava fora de ordem. Isto é. Essa questão. Isto é esta casa, ponto de ordem. Posso ouvir ordem. Isso. Posso ouvir o ponto de ordem? Sente-se. O ponto de ordem está atrás de você. Que ordem? Posso ouvir o ponto de ordem do membro? Posso ouvir? Could I hear the point of order? Solicitar uma questão de ordem. Não falo de... Ordem. Poderia me dar a questão de... O orador não fez referência a ninguém nesta Câmara. Ele expressou uma opinião sobre seu próprio povo. Ele pode continuar a debater considerando a importância de sua voz? Ordem. Considerando que este orador, uma vez convidado por esta união, teve tentativas de impedi-lo de falar aqui e agora vimos isso acontecer novamente enquanto ele falava. Ele pode se expressar. Ele tem o direito de falar nesta Câmara como convidado desta união e não pode ser expulso por sua opinião sobre seu próprio povo. Isso mancha a reputação da união. Minha decisão é clara. O presidente deve prosseguir sem comentários depreciativos sobre qualquer população. Continue, por favor. Eles querem deslegitimar meu direito de existir porque eu me oponho à ideologia violenta deles. Então, eles querem chorar dia e noite como se fossem vítimas. De uma vítima, sente-se, eu preciso ouvir o ponto de ordem. Não é dessa maneira. O que se faz realmente não é assim que deve ser feito. E é importante entender que existem métodos mais eficazes para alcançar o resultado desejado. E, se for isso, não está sendo respondido. Eu ouvi isso, mas uma... Você viu um membro sendo convidado a deixar a Câmara antes, de um lado diferente da Câmara. Eu me certifiquei de que pessoas de ambos os lados da Câmara têm a chance de fazer seus discursos e que elas podem ser ouvidas. Posso, por favor, permitir que o palestrante termine sem mais pontos de ordem? Todas as interrupções não vão ajudar a situação. Você vai ter que encarar a realidade e a verdade como elas são. Eu nasci. Aquela terra é meu direito de nascimento. E eu nasci. Sente-se. E eu nasci como árabe. Eu não nasci como palestino, como milhões. Crianças árabes. E os palestinos têm pressionado a doutrinação violenta palestina, baseada em uma narrativa falsa de apartheid, colonialismo, genocídio, ocupação. Enquanto a Palestina nunca existiu como um país soberano, ela nunca existiu, exceto como uma entidade colonial. E a piada sobre os palestinos é que eles realmente afirmam ser indígenas da terra, lutando contra o colonialismo, enquanto escolhem uma entidade colonial como sua identidade nacional. Que patético é isso. Eu acho isso realmente inacreditável, que os palestinos continuam espalhando essa mentira e milhões de pessoas ao redor do mundo estão acreditando neles. Se você perguntar a eles, o que é a Palestina? Sente-se. Se perguntar o que é a Palestina, não sabe. Eles não sabem como responder. Se você perguntar a eles o que faz um palestino, palestino.
Eles não sabem como responder. Pare, me interrompa, sente-se. Nós ouvimos você. Sente-se, pare, me interrompa e ouça. Então, agora, a estratégia deles, e é isso que precisa ser discutido aqui no plenário esta noite, é o uso de escudos humanos e a prática maligna de sacrificar crianças para ganho político e financeiro. Essa é a maestria dos palestinos. É isso que eles têm feito. Eles querem que as crianças árabes, continuem carregando o fardo de sua doutrinação. Doentia para a eternidade. Um monte de gente vem aqui chorando como vítimas ou como os salvadores das crianças de Gaza. E eu digo a eles, quem autorizou vocês a falar em nome das crianças de Gaza? Se você quer desmantelar o estado de apartheid, ele quer desmantelar o estado de apartheid. E nenhum de vocês prestou atenção em quão perigoso isso é. Isso significa ele quer desmantelar o Estado de Israel. É isso que ele quer fazer. E isso significa a limpeza étnica do único Estado judeu. Não me interrompa e ouça. O que ele quer exterminar uma nação. A nação mais antiga do Oriente Médio, a nação mais autêntica do Oriente Médio, o único Estado judeu do planeta. E ele quer que as crianças de Gaza façam o trabalho em seu nome, em nome de sua ambição política. E eu digo a ele, por que você não vai carregar um fuzil e lutar contra o estado de apartheid? Por que as crianças de Gaza deveriam lutar em seu nome e em nome da sua retidão? Você não é o salvador. Esse é um estado de doença mental muito severo, achar que você é o salvador das crianças de Deus, porque você não é. Isso é a Arábia. E tudo... And all... Agora, eles falam sobre genocídio. Israel enviou panfletos, milhões de mensagens de texto, eles fizeram ligações. Eles deram passagens seguras para as pessoas evacuarem da zona de guerra, enquanto o Hamas se escondia embaixo de escolas e hospitais. Eles não o fizeram. Deixe qualquer zona sagrada para os civis evacuarem em segurança. Então, eles cercaram toda a área. Eles cercaram toda a área. E Israel teve que enviar seus soldados de pé para sofrer mais baixas, além do que aconteceu em 7 de outubro, enquanto eles tinham a capacidade de bombardear toda a faixa de Gaza. Se a intenção deles, você nunca esteve em Gaza, você não sabe do que está falando, então senta. Depois da guerra, qual foi o dia? Aonde você foi? Depois da guerra, depois de 7 de outubro, ordem. O palestrante pode desistir de se dirigir a outros membros. Ordem. O palestrante pode, por favor, ser ouvido. Posso, por favor, pedir ao membro do Senado que desista? Por favor, conclua o discurso. Israel, para aqueles que estão aqui para ouvir, a propósito, é muito, muito importante. E eu vou te lembrar, em algum momento no futuro, quando olhamos para esse tempo de confusão e a pressão da doutrinação violenta palestina, eles vão acabar batendo em um beco sem saída, eventualmente. Mas aqui, deixe-me ser uma testemunha da história e de você. Israel fez tudo o que estava ao seu alcance para minimizar as baixas civis em Gaza, enquanto o Hamas fez tudo o que pôde para maximizar a comunidade civil. O palestrante será ouvido. O Hamas fez tudo o que estava ao seu alcance para maximizar as baixas civis por ganho político e financeiro, por simpatia global. E eles conseguiram enganar tantas pessoas, mas isso não vai mudar a realidade no terreno porque o Hamas não se importa com as crianças árabes. O Hamas não se importa com as crianças judias. Árabes e judeus. Sim, seus insultos podem desafiar ou desafiar a minha verdade. Árabes e judeus podem conviver. Eu tenho fé nisso. Árabes. Nós somos um grupo étnico. Nós estávamos muito antes do Islã chegar à região. Nós estávamos muito antes dos palestinos chegarem à região. E, a propósito, a história palestina começou em 1964 com a Kefiyeh e a bandeira palestina. Esse é o legado deles. Isso, tudo o que eles têm. E nós não somos palestinos. Nós somos árabes. Esta é a nossa língua. Esta é a nossa cultura.
E nós continuaremos muito. Depois dos bandidos palestinos quem veio sequestrar nossa sociedade com sua doutrinação doentia e narrativa de vítima. A narrativa de vítima, isso não representa quem nós somos. Nós somos resilientes. Nós não aceitamos ser vítimas. Israel será nosso amigo estratégico e nós vamos nos dar bem. Curdos, judeus, árabes, judeus e o resto da região. E eu espero que os palestinos saibam seu lugar na história. Nada, nem de uma identidade falsa. É assim que eles são. É assim que eles vão acabar. Ora, por favor, mantenham a ordem. Por gentileza.